Já estamos aqui, a nossa palavra de hoje está no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 7. A palavra diz assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aqui a palavra fala a respeito dos deveres espirituais, daquilo que nós temos que focar a nossa vida e os nossos objetivos. Lembrar dos guias espirituais é lembrar daqueles que nos deram um exemplo. Porque fala, imitai a fé, imitai aquilo que eles fizeram. A palavra de Deus, ela foi escrita com um único objetivo: nos guiar, nos direcionar. Por isso que fala, imitai os vossos guias, considerai, lembrai, observe, atente-se àquilo que estão ali trilhando, guiando você a viver uma vida e uma vida plena com Deus. Na palavra nós podemos observar sempre os exemplos, podemos observar sempre aquilo que foi nos colocado ali como direção. E desde o início, desde o primeiro homem, da primeira mulher ali na palavra de Deus, já tivemos direcionamento. Qual direcionamento? Por exemplo, entre Adão e Eva, o que eles tiveram para nos ensinar ali? O que temos de direção, de guia, de aprendizado na história que foi contada e deixada ali para que pudéssemos saber o que aconteceu com eles? Justamente que temos que obedecer a Deus. Que justamente temos que ter a obediência a Deus. Que se Deus dá uma ordem, se Deus dá uma direção, se Deus fala algo, temos que obedecer. Se não obedecermos, ali também seremos ali tirados ou até mesmo punidos daquilo que era o objetivo de Deus, do Criador. Deus, ele tem um objetivo, ele tem ali uma condição para que possamos receber as promessas dele. E quais são essas condições? Obedecê-lo, simplesmente. Não há outra palavra. Às vezes é difícil algumas pessoas entenderem isso. Mas então Deus quer que eu obedeça a Ele? Sim, Ele é Pai. Você não quer que os seus filhos te obedeçam? Você que é mãe, você não quer que os seus filhos te obedeçam? Sim, você quer. Nada rende mais alegria a um pai e uma mãe do que o seu filho obedecer, do que o seu filho reconhecer tanto o amor daquele pai, tanto o sacrifício daquele pai e daquela mãe, tanto a renúncia do pai e da mãe para com a vida daqueles filhos, do que o filho obedecer, do que o filho dar ouvido à voz do pai e da mãe, dar ouvido àquilo que o pai e a mãe estão dando direção. E depois de tantos, Adão, Eva, Caim, Abel, e José, e Abraão, e Davi, e tantos homens e mulheres de Deus que foram nossos guias, são nossos guias até hoje, nos direcionam, nos mostram ali como agir e como não agir. São exemplos de vida, exemplos de fé ou exemplos de falta de fé. São ali diversas aquelas pessoas que nos mostram qual é a direção, qual é o caminho a seguir. Então, eles nos foram deixados como mostra, exemplo de como temos que agir para que possamos, atentando ao fim da nossa vida, imitá-los. O que é isso? Eles tiveram ali um objetivo alcançado. A promessa que Deus havia feito à vida deles, alcançado, porque cumpriram toda a obediência e toda a direção que Deus deu para a vida deles. E alguns que não tiveram o objetivo alcançado, porque não seguiram. Não é para imitá-los? Não, mas é para tê-los como exemplo. Ter o exemplo. O mais inteligente, a pessoa mais sábia, mais inteligente é aquela que aprende com os bons exemplos e aquela que também observa os maus exemplos ou aquilo que se é feito e que não tem o bom final para que também não possa cometer. Ignorante, para não dizer orelhudinho e burrinho, é aquela pessoa que vê o outro errando, vê o outro ali tomando as piores decisões na vida e não, com ele deu errado, mas comigo vai dar certo. E vai ali, insiste no erro, mesmo sabendo que o final não vai ser o ideal. Então precisamos sim observar aqueles que foram e são os nossos guias e principalmente imitando ao nosso maior guia, o Senhor Jesus, porque Ele veio justamente para que não houvesse mais desculpa, para que não houvesse mais razão para dizermos, não sabemos qual é o caminho, não sabemos qual é a direção. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ou seja, nele encontramos o caminho real, nele encontramos realmente a vida, nele realmente encontramos ali a verdadeira
forma de chegar até Deus, de fato, porque Ele é tudo de verdade. Então, por isso Ele veio com tanto amor e com tanto sacrifício, para que pudéssemos sim ter uma vida e uma vida em abundância com Deus. E a palavra completa dizendo: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Aqui, a palavra já nos dá o exemplo de que temos que estar firmados e preocupados com aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente é o que tem que ser a nossa preocupação todos os dias. Muitas pessoas se preocupam com o que está acontecendo na vida dela, com aquilo que está acontecendo na casa, na família, na vida financeira, na saúde. Não que você não tenha que se preocupar, não que você não tenha que orar, não que você não tenha que buscar, que você não tenha que invocar. Tem sim, porque tudo temos a resposta em Deus. Mas o que maior tem que ser a sua preocupação é, com o fim da sua vida, como está dizendo aqui, você imitar aqueles que vivem a fé, aqueles que vão levar você a estar ali sempre na presença de Deus e sempre se alimentando da verdade. Porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem e hoje e será para todo sempre. Nele não há variação de mudança, a palavra diz. Nele não há como mudar. Ele é o mesmo, sempre. Então nele você vai estar seguro. Os homens são falhos, por isso a palavra completa dizendo: não se apegue a doutrinas, não se apegue àquilo que o homem quer te convencer, te falar. Não, se apegue a Jesus, aquele que não tem variação de mudança, aquele que é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Ele nunca vai te decepcionar, ele nunca vai errar com você, ele nunca vai te deixar, mesmo que as perspectivas sejam difíceis, ele vai estar com você. Se o seu barco está em meio a uma tempestade, Ele está no barco. Se sua vida está parecendo que está num tornado, Ele está aí com você no barco, no tornado, e Ele vai dar voz a que a tempestade se acalme. Ele vai dar ordem para que a doença saia. Ele vai dar ordem para que o mal que influencia a sua vida e a sua família saia. Para que o mal que está agindo através da miséria, do desemprego, dos problemas financeiros, saia. É Ele quem está à ordem, é Ele quem está ali, à dianteira do seu barco. E Ele sabe para onde você tem que ir, Ele sabe a direção que você tem que ir. Mas, para que Jesus esteja na dianteira do seu barco, para que Jesus seja o guia da sua vida, você tem que obedecê-lo, você tem que imitá-lo, você tem que ser como Ele. É o que Ele quer, é o que Ele deseja. Você vai querer para a vida dos seus filhos o melhor, não vai? Mas você sabe que para que ele receba o melhor na vida dele, ele tem que seguir as suas orientações, as suas instruções. Então, a mesma coisa é com Jesus. A mesma coisa é com o nosso Senhor Jesus. Ele está na dianteira do nosso barco, mas para que Ele possa continuar na dianteira, nos guiando pelas águas calmas e até mesmo nas tempestades, Ele possa estar ali conosco e nos salvar, nós temos que obedecê-lo. Temos que dar ouvidos à voz de Deus. Temos que saber que Ele não vai nunca mudar conosco. Mesmo que muitas pessoas tentem, às vezes, falar isso para você. Não, Deus não está te ouvindo. Não, Jesus não está te ouvindo. Não, Ele não está prestando atenção naquilo que você está falando, fazendo. Não, Jesus está com você em todos os momentos. Não deixe ninguém colocar essa dúvida no seu coração. Por isso a palavra diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele ama, Ele cuida e Ele sempre vai ter um prazer e uma honra de estar ali com você. Para Ele sim é uma alegria, para Ele sim é uma honra quando você o convida a entrar, porque você é livre. Você é livre para chamá-lo, para convidá-lo ou não. Ele nunca vai querer impor a você, Ele nunca vai querer obrigar você. Você não quer o amor dos seus filhos obrigado, e muito menos nosso Deus. Por isso Ele nos ofertou, Ele nos dá graciosamente todas as coisas, inclusive nosso livre-arbítrio, inclusive a nossa própria vontade. Então podemos escolher, então faça a melhor escolha para que você possa também colher os frutos dessa escolha que você faz todos os dias na sua vida, que é obedecer e seguir aos passos do Senhor Jesus. Essa é a nossa palavra de hoje, nosso momento com Deus. Tenho certeza que Ele fala assim fortemente ao nosso coração.